Já pararam para perceber que a feminilidade não passa de uma ficção? Vamos tomar nessa Hanlita como exemplo aqui. Nos livros dele, ele sempre dizia que existia o sagrado e o profano feminino. E quando ele falava do sagrado, ele dizia que eram delícias, que as mulheres ofereciam paraíso e aquela coisa idílica, né? O cara parecia que estava gozando intelectualmente quando falava aquela porra. E aí você percebe que o sagrado feminino dele não era nada além de uma esperança. Ou fruto de boas experiências que ele teve, momentâneas com algumas mulheres, entendeu? Um relacionamento curto, uma noite boa de sexo, sei lá. É o que perpassa de entendimento, né, quando a gente lê aquilo. Então você percebe que aquilo tudo é fruto de uma imaginação. Não estou dizendo que não seja real, mas ele fica imaginando e remoendo as experiências que ele teve e, inevitavelmente, ele acaba por extrapolar um pouco, né? Todo mundo sabe que as mulheres, elas são sim portadoras de delícias, né? Ele tá certo nisso. Só que no que ele erra é chamar disso de sagrado. Eu acho essa palavra um pouco forte, né? Então, percebam como a feminilidade é uma ficção. Primeiro que nunca existiu uma feminilidade de verdade. É tudo volátil a depender da cultura e das regras sociais vigentes, tá ligado? A gente sabe como as mulheres elas têm a capacidade de emular o comportamento da sociedade em que ela está inserida, porque elas evoluíram para isso, né? Elas sempre foram as dependentes da sociedade e por isso, na época onde a gente foi mais exposto à adaptação, a época onde a gente mais colheu informação genética, né? Foi quando a gente estava no período de tribos e rolava muitas guerras e muita dominação, né? Muito rápido dos derrotados, que eram assim assimilados pela tribo vencedora. E as mulheres sempre foram as mais poupadas, né, nas guerras. A gente sabe, até hoje elas são. E essas, obviamente, eram as mais assimiladas pela nova tribo. E isso poderia ocorrer na vida de uma mulher várias e várias vezes. Ela era assimilada pela tribo que derrotou o grupo natal dela, né, o grupo onde ela nasceu. E assim ela teria que aprender toda uma nova regra, toda uma nova cultura, um modus operandi. E se ela não aprendesse rápido, ela seria morta. Se ela tivesse alguma lealdade com a tribo antiga, ou com seu marido antigo e chorasse a morte dele, ou se recusasse a ir, tivesse algum princípio que a fizesse preferir morrer do que ser assimilada ou se submeter a outro homem, ela morria. É por isso que as mulheres elas não são tão inclinadas à lealdade e à fidelidade e têm um certo tesão na violência e principalmente se rendem ao homem que derrotou o seu marido. É informação genética, elas evoluíram para isso não é certo ou errado ou uma falha moral, entendeu? A natureza é amoral, assim como as mulheres, que são mais instintivas e menos lógicas naturalmente por uma questão de evolução. Não é uma questão de juízo de valor, é como as coisas são. O próprio Nessar Hanlita, se tem alguma coisa correta que ele fala no livro, é ele dizer que as mulheres são o que são. Ponto. Então você percebe que a feminilidade ela é tão volátil quanto as marés. Ela muda de acordo com o que é necessário. É o pragmatismo feminino, entende? Se em certa época é mais proveitoso ser uma conservadora, elas vão ser conservadoras. Se é mais proveitoso ser feministim, elas vão ser feministim. Se é mais proveitoso ser uma modernete, elas vão ser modernete. Então, de certa forma, a sociedade é o que dita o comportamento feminino. De certa forma, as mulheres são tão boas quanto elas são forçadas a ser. Mas vejam bem, eu tenho certeza que isso deveria ir sem eu precisar falar, né? Mas não sejam loucos de tentar forçar uma mulher a ser o que você quer que ela seja. Vocês vão tomar na cabeça bonito. Mas continuando a teoria aqui. Já que estamos falando sobre feminilidade ficcional, vamos dar uma olhada na ficção em si, né? Filmes, séries, quadrinhos, livros, romances, etc, etc, etc. Vejam como parece que o feminino na ficção é muito, mas muito melhor que o feminino real. Já o masculino na ficção, ele é idêntico ao masculino real. O masculino nas ficções, nas películas em geral, traduz exatamente o homem moderno. A gente vê aí, né, em certos filmes, tem todo tipo de homem. Tem homem cucão, que esses são maioria. A gente vê várias cucagens de vários homens que eram para ser considerados fodas, mas o ocidente, o homem ocidental, ele é meio cucão mesmo. O cara arriado os quatro pneus, né, como falam aqui na minha região, pela mulher. E aquela coisa também que o cara, ele se motiva pela mulher e pelos filhos, mais pela mulher do que tudo, né? Tipo, se a família dele morreu, ele vai até o inferno buscar os assassinos, aquela história de vingança. Ou ele faz tudo para proteger a família e blá, 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 blá. Todos esses filmes de ação geralmente têm essa motivação, aquele clichê idiota. E tem também aquela reflexão da masculinidade sobre como nos filmes os homens são realmente corajosos, não medem esforços. E como também a gente consegue se relacionar com o humor dos homens nos filmes, né? Como eles são divertidos, o que eles gostam, a gente se vê nos homens dos filmes. Agora, quando a gente vai ver o feminino nos filmes, né, a gente sempre vê uma coisa muito, mas muito melhor do que tem na vida real.
São mulheres independentes, autossuficientes, extremamente fortes, tão fortes quanto os homens ou até mais. E aí a gente olha pra realidade, só tem dependente, sugar baby, reclamona, tá ligado? Que tá sempre querendo mais privilégio e mais privilégio. E mesmo com todos esses privilégios, não consegue mover uma palha, sozinhas. E aí também vamos pra parte moral, né? A parte subjetiva, a parte ética. As mulheres dos filmes, em geral, né? Geralmente são fiéis, são amorosas, poxa, amam pro resto da vida, principalmente os filmes de romance e os filmes de ação, né? Eles têm aquela motivação do homem que tinha uma família e tal, porra, o cara tinha família perfeita, etc. Veja, por exemplo, a história do Justiceiro, né? E é aquela coisa, aquele devaneio, o cara fica gozando de uma masturbação sobre o passado e como era a família dele, a mulher dele, aquela coisa, e faz ele cometer atrocidades e derrubar uma cidade inteira, praticamente sozinho. E aí você olha para a vida real e você vê mulheres traindo muito mais que os homens, embora os censos não digam isso, mas a gente sabe, a gente sente, a gente observa isso. Promiscuidade pra caralho. Ah, tem que falar da inteligência também, né? As mulheres dos filmes são extremamente inteligentes, extremamente capazes e competentes, etc. A gente olha pra vida real, é justamente o contrário. Então, assim, você já percebe que a feminilidade é uma outra ficção. E eu não sei vocês se já estudaram programação preditiva e essas paradas, mas vocês não têm noção do quanto essas ficções ditam na cultura e no modus operandi de uma sociedade. Vocês não sabem como esses filmes, esses livros, etc., moldaram o comportamento das pessoas e a subjetividade das pessoas também, os gostos e etc. A gente vê, por exemplo, aqui no Ocidente, um gosto dos homens muito mais inclinado a mulheres independentes, mulheres ativas, né? Ativas e proativas, competentes, poderosas e tudo mais. Você pode ver qualquer filme assim, mais inclinado ao relacionamento, romance ou até mais picante mesmo, onde o homem ele sempre quer uma mulher que toma as rédeas da situação, toma a iniciativa, joga ele na cama e faz basicamente o trabalho de um homem, né? Ou seja, o Ocidente gosta de mulheres mais masculinas. Já no Oriente, que é principalmente os animes que a gente importa aqui de ficção, né? A gente vê uma feminilidade muito diferente. É uma coisa mais próxima do feminino ideal mesmo, né? A gente vê muito mais passividade, muito mais obediência e principalmente vulnerabilidade. E isso se traduz em sensibilidade, delicadeza, suscetibilidade, né? Enfim, embora a cultura oriental já esteja cucando pra caramba também, né? Enfim, o mundo inteiro tá cucando e o feminismo ele praticamente já venceu. Praticamente não, ele já venceu. Então vocês já percebem aí, né? Que o ideal de feminino ele não passa de uma expectativa, uma esperança. E aí vocês veem, por exemplo, a tal da unicórnio. Já foi discutido que a unicórnio é basicamente algo subjetivo, né? O que é um unicórnio para você não seria um unicórnio para mim, ou não poderia ser, no caso, né? E vice-versa. Mas, no geral, as unicórnios para os homens, para todos os homens, né? Tem uma certa semelhança. Vamos tirar as exceções aqui e vamos falar de maioria, né? Que a gente já discutiu que é a única coisa que importa. É o que cria senso, é o que faz o discurso ir pra frente. Se a gente ficar falando de exceção, mas existe aquela exceção aqui ou ali. A gente não chega a lugar nenhum e fica falando só de exceção. Então vamos cortar a exceção e falar da maioria. O que a maioria dos homens querem? Lealdade, modéstia e dedicação. Acabou, tá ligado? É só isso. E traduz-se lealdade como fidelidade, honestidade, e modéstia como humildade, bom senso, baixo número de ou nenhum parceiro sexual. E dedicação traduz-se como investimento mesmo na relação, né? Engajamento, a vontade de agradar, não sendo forçada, mas porque ela quer agradar mesmo. E é só isso, acabou. Tudo que vier a mais é bônus. E vejam só que eu nem falei de amor, hein? Muitos definiriam tudo isso que eu falei como amor. Se muitos de vocês vissem um relacionamento assim, vocês diriam que isso é amor. Só que eu não compactuo com a ideia de amor que a gente tem. Eu acho que amor é muito mais complicado do que isso, ao menos o amor verdadeiro, né? Se vocês acreditam que o amor social é isso aí, então isso aí é o amor social. Mas vejam como essa expectativa do homem para com as mulheres é totalmente realista e totalmente alcançável, tá ligado? Qualquer um, bastando vontade, conseguiria satisfazer essas vontades, necessidades, exigências de um homem. Ou seja, é muito fácil agradar um homem, todo mundo sabe disso. Isso aí é senso comum na sociedade, até as mulheres sabem isso. Mas a gente vem sendo forçado já há umas belas décadas a acreditar que o que exigimos e o que queremos é algo completamente surreal, principalmente no que diz respeito à sexualidade, né? É o que eu sempre digo, as mulheres elas adoram usar o argumento sofista de bate e volta, né? Aquela retórica infantil de acusar os outros do que você é. Elas são as irrealistas nos seus desejos e culpam os homens disso. Elas são as que são as mesmas e não tem diferença nenhuma uma da outra, mas dizem que todo homem é igual. Elas que dizem que os homens só pensam em sexo, quando na verdade são elas que só pensam em sexo. E eu expliquei isso melhor no meu vídeo O Gene Feminino Inerentemente Hedonista. Então parem pra perceber, né? Essa retórica feminina extremamente infantil de acusar os outros do que elas são é regra delas. Podem perceber.
Mas voltando às tais das unicórnios, né? Você percebe que um cara que diz que tem um unicórnio, seja na família dele, seja namorada ou esposa, a gente sente que o cara pode estar puxando uma sardinha pro lado dele, né? Ou então ele pode estar sendo enganado, já que as mulheres são mestras da enganação. E novamente, isso não é um juízo moral. Elas são o que são porque elas evoluíram assim. Ou elas enganavam e mentiam, ou elas morriam. As que conseguiam mentir com mais verossimilhança acabaram evoluindo, sendo selecionadas, sobrevivendo, passando o gene adiante, simples assim. Elas não são melhores ou piores por isso. O que a gente não pode é ser vítima disso, né? E acabar tendo nossa vida destruída por causa disso. A gente sabe que o rinoceronte evoluiu para ser um animal robusto e com uma força várias vezes maior do que a de um ser humano, e nem por isso a gente vai lá tentar subjugar o rinoceronte, não é isso? Nem fica dizendo, olha só que rinoceronte safado, é um ogro idiota que evoluiu para ser uma máquina de matar. A gente não fica fazendo juízo de valor ou juízo moral sobre a evolução de outros animais. A gente não deveria fazer o mesmo com a nossa evolução ou com a evolução das mulheres. É uma questão de lógica e não de ética. E os tais caras que dizem que já viram uma unicórnio, né? Ou que conhecem uma unicórnio no ambiente de trabalho, uma amiga deles. Eu sempre rio disso porque eu comparo a quem já viu fantasma, tá ligado? Todo mundo já disse que já passou por uma situação paranormal ou viu um fantasma. Mas ou essas pessoas são meio doidas, ou é muito mais provável que elas estavam enganadas sobre aquilo. Ou seja, esse negócio de vir um fantasma não tem muito crédito. É a mesma coisa com o unicórnio. Ou essa pessoa é meio doida, ou ela foi enganada. Não tem muito crédito. O unicórnio é que nem fantasma. Todo mundo já disse que viu, mas ninguém nunca realmente entrou em contato íntimo com tal fantasma ou com tal unicórnio, e é muito mais provável que essa pessoa se enganou. Conheço uma porrada de cara que diz que, eu tenho uma amiga unicórnio que ela é assim ou assado. Eu tenho uma colega de trabalho que ela é total unicórnio. Mano, você nunca nem se relacionou com a guria, tá ligado? Você não sabe o que ela faz quando ela vai pra casa. Você não sabe o que ela faz quando você tá dormindo. Então tira esse negócio de unicórnio da cabeça, porque como o nome já diz, unicórnio, essa porra não existe, é folclore. E é como eu já falei também, né? O homem, ele costuma exigir das mulheres o que ele é capaz de oferecer, mas as mulheres geralmente não são capazes de oferecer isso. Aquelas 3 coisas que eu falei, né? Modéstia, lealdade e dedicação. Isso é extremamente fácil para um homem oferecer a um amigo, por exemplo, e ele ofereceria muito mais. Ele tem capacidade de oferecer muito, muito mais do que isso. Mas o homem, ele é justo, ele exige só o básico, tá ligado? E mesmo assim as mulheres são incapazes de oferecer. Ou porque não querem, porque não tem necessidade, qualquer motivo que seja. Elas são incapazes. Outra coisa também que o homem ele costuma muito espelhar na mulher é a coisa da atração, né? O homem acha que o que atrai ele vai atrair também a mulher. Então, assim, se ele fica interessado na mulher por conta da aparência dela, ele acha também que ele tem que ficar bem aparentado, tá ligado? Então, assim, se ele quer uma mulher gostosa, ele tem que ficar gostoso também. Por isso que eles gastam tanto tempo e dinheiro com o físico. Se eu quero uma mulher gostosa, eu tenho que ficar gostoso. Eles não veem a realidade que as mulheres mais gostosas e mais bonitas estão com os caras mais ricos e destacados, que não necessariamente são os mais bonitos. Embora a hipergamia esteja exigindo que esses caras não só sejam bonitos e sarados, como também ricos, destacados, talentosos, inteligentes e etc. E aí a gente vê também, né, um monte de cara tentando ser o mais honesto, o mais humilde possível, sendo o famoso gente boa, né, o bonzinho, o engraçado, o gentil, porque é isso que atrai ele numa mulher. Então ele acha que ele tem que ser idêntico. Ou seja, é um igualitarianismo por natureza. O homem ele é igualitário por natureza, tá ligado? Principalmente no que diz respeito à mulher. E como Sócrates já dizia, né? A maior desigualdade é tentar igualar seres que são naturalmente diferentes. Por isso que esses bonzinhos só tomam na cabeça. As mulheres não são atraídas por gentileza, por honradez, por hombridade, por humildade, por generosidade. Elas não estão nem aí pra isso. Não é o que as atrai. Mas é o que atrai o homem. E o cara ele fica achando que, sendo assim, ele vai conseguir o que ele deseja. Então, de certa forma, o homem ele quer um clone, uma réplica de si mesmo, subconscientemente e inconscientemente falando, né? E isso só pode ser atingido através de uma ficção. Agora veja bem, tem sempre aquele argumento: mas ninguém é perfeito, não existe perfeição. Se você for se casar, se relacionar, você vai ter que aguentar certas imperfeições da sua dita cuja. E aí eu venho com aquela máxima de Epicuro, né? Como é que seres imperfeitos conseguem imaginar a perfeição? A própria ideia de perfeição para nós, seres imperfeitos, já é algo naturalmente imperfeito. A gente só chama de perfeição porque a gente não tem palavra melhor. E como eu falei, o que o homem deseja de uma mulher é completamente realista e fácil de se conseguir. Nós conseguimos oferecer o dobro, o triplo, o quádruplo disso, com facilidade, e até mais se for necessário. Então a nossa ideia de perfeição é completamente atingível. Só que elas não estão dispostas a oferecer, elas não querem oferecer simples, beleza, elas não são obrigadas realmente. Fica por isso mesmo, tá ligado? Ninguém tem que entrar em depressão e ficar mal por isso. O que é irreal é a hipergamia, a gente sabe, e a gente também entende por que a hipergamia ela acontece, né? Ela também é um aparato da evolução, da seleção natural. Eu vou deixar, inclusive, aqui um link na descrição do Rock sobre a lei de Brifold, explicando melhor a hipergamia, né? Que ele diz no título: hipergamia não é crime. Mas vamos lá, aonde que eu quero chegar com esse vídeo que já ficou meio longuinho? Recapitulando,
o feminino é fruto de uma necessidade social e de um pragmatismo. Por isso, ele não é fixo. Ele sempre muda, é volátil. Ou seja, se a tua honradinha tem motivos e necessidades para ser uma honradinha agora, no momento que houver uma outra necessidade, ou mesmo liberdade, que é o que elas têm hoje, ela vai ser outra coisa. Então, de certa forma, tem aquele ditado, né? Se você quer ver a verdadeira medida de alguém, dê poder a ela. E existe poder maior do que a liberdade de consequências, como eu já falei, né? Que o que elas têm é liberdade sem consequências. Não existe poder maior do que esse. Então, de certa forma, se nós quisermos definir o feminino, é basicamente o que a gente tem aqui em maioria na nossa sociedade atualmente. Esse é o feminino real, né? Porque as máscaras agora caíram e elas não precisam mais ser outra coisa. Elas finalmente podem ser livres, elas bradam aos quatro ventos que elas são livres. E olha que tem algumas que dizem que ainda não são livres, e eu digo, porra, se elas ainda não são livres, já estão desse jeito, imagine quando elas forem realmente. Se é que um dia elas vão ser livres, né? Porque a hipergamia está até nisso, elas vão querer mais e mais liberdade. A gente sabe que liberdade, na língua feminina, traduz-se para impunibilidade, né? E inconsequência. Segundo ponto, o feminino na cabeça do homem é fruto de ficção, é uma expectativa, é uma ideia que os homens costumam muito espelhar nas mulheres. Eu vou deixar na descrição, inclusive, um vídeo do Jordan Peterson. Eu sei que ele é um betão betoso, tradicã que já falou mal de mim e tal, voltou atrás e falou mal de novo, mas separem o joio do trigo e absorvam só o que ele tem a dizer nesse vídeo, onde ele fala sobre a Vênus, né, e sobre a idealização do feminino dos homens antigos até os homens de hoje. É muito interessante, é basicamente o que eu falei aqui nesse vídeo. Esse efeito Pigmalião aí, que inclusive se vocês não conhecem o conto de Pigmalião e da Galateia, pesquisem no Google também. É um conto grego, romance, né? Pigmalião e Galateia. Muito bom. Então vocês percebem que o feminino perfeito no homem é completamente realista e completamente atingível, mas as mulheres elas são incapazes ou não querem satisfazer essa exigência ou vontade dos homens, simples. E ficar espelhando isso nas mulheres é antiético, é imoral e vai fazer os dois se ferirem, emocional e até fisicamente, como a gente vê aí, né? A paixão mata, meu parceiro. Resumidamente, as mulheres são o que são e acabou. As ideias de feminino perfeito, que como eu disse, são completamente atingíveis, são completamente realistas, que você tem na cabeça, são frutos de arquétipos psicossexuais. O que isso significa? Que durante a sua fase de maturação sexual, que Freud já explicou, fase genital, fase oral e etc., são construídos a partir das admirações que você tem do feminino ao seu redor, geralmente a sua mãe, ou a sua responsável, né, feminina. Por isso aquela ideia de que a família nuclear é tão importante. O pai vai ser o seu exemplo de masculinidade, tanto para o filho quanto para a filha, né, independente do seu sexo, e a mãe vai ser o exemplo de feminilidade. Se você for um menino, a sua mãe vai ser o arquétipo de mulher que você vai querer se relacionar na sua fase de maturação sexual, e se você for uma menina, o seu pai vai ser o mesmo, enquanto o contrário também é real. Se você for um menino, o seu pai vai ser o exemplo de homem que você vai querer ser, assim como se você for uma menina, a sua mãe vai ser o exemplo de mulher que você vai querer ser. Geralmente é assim. Por isso que os meninos, eles costumam querer uma parceira cuidadora, dedicada, carinhosa, como a mãe dele foi. E as meninas querem um homem que resolve o problema, forte, cuidadoso também, mas de outra forma, proativo, né? E protetor e provedor acima de tudo, como o pai dela foi. Esse imaginário na mente humana funciona porque a gente já nasce com a sociedade pronta. E o nosso cérebro, ele já tem um aparato de nascença para absorver as informações do ambiente e aprender como é que as coisas funcionam, independente da cultura, já que os seres humanos, eles são muito diferentes, né? De cultura para cultura. Então, o ser humano, diferente de outros animais que não produzem cultura, ele tem esse desafio. Ele tem que nascer aprendendo as culturas e as regras da sua tribo, principalmente quando ele vai escolher se reproduzir. Porque que parceira seria melhor para você, se não uma igual a mulher que te trouxe a vida, né? Se ela foi boa o suficiente para te levar até a idade de maturação sexual, então uma igual a ela também vai fazer o serviço, né? Para o seu filho. Vai conseguir levar ele também à maturação sexual. O mesmo vale para uma menina. Se o pai dela foi um provedor e protetor bom o suficiente para levar ela, fazer ela sobreviver até a maturação sexual, um homem igual a ele também faria o trabalho de levar os filhos dela até a maturação sexual, não é isso? Então a humanidade não é nada além de um ciclo se repetindo. Por isso que a gente observa isso na história e na cultura também. E é por isso que a gente observa aí. Depois da expulsão, que não foi abandono, foi a expulsão dos pais da família nuclear, depois da década de 60, 70, com as leis draconianas e misândricas, e com o comportamento, a cultura e a pressão que foi exercida, eu já expliquei isso, os meninos, acima de tudo, começaram a perder o exemplo de masculinidade que já vinham
sendo perdidos já há um tempo, mas foi principalmente ali que o negócio degringolou, porque eles já não tinham mais pais em casa para dar o exemplo a eles, e as meninas já não sabiam mais em quem elas deveriam se espelhar para ter um parceiro na sua fase de maturação sexual. E é por isso que elas gostam mais de bandidos, ou estão indo mais pro lesbianismo, ou engravidando mais cedo e sendo mais promíscuas, etc. Até porque não tem limites, já que o pai é a figura de autoridade dentro de casa, ele também faz parte da construção da moral da família, né? É ele que constrói as regras do que é certo e o que é errado, a mãe geralmente não faz isso, ele também é a lógica da casa. Então só resta a pobre moça, digamos assim, né? Usar os aparatos que ela tem de memória genética e memória evolutiva, né? Para escolher um bom parceiro. E esses aí costumam ser os provedores, protetores e violentos. E aí elas vão pulando de galho em galho sem conseguir se comprometer, já que ela não foi ensinada diferente. Ela só tem a memória evolutiva dela a se apoiar. E a memória evolutiva só oferece isso aí. Desejo por homens perigosos e provedores e protetores. Que a gente sabe que é uma merda, porque esse critério de escolha de um macho só foi útil em períodos de barbaridade, períodos de guerra de tribo, de nomadismo que ocorreram há milhares de anos atrás. Hoje em dia as coisas são muito diferentes. Então, como eu disse, nós nascemos prontos para absorver toda a informação do ambiente. Se a gente não tem informação do ambiente, o nosso cérebro automaticamente preenche o espaço com memória genética, memória evolutiva. Então é por isso que eu digo, estudem muito bem a si mesmos. Neurociência, psicologia evolutiva, essas geralmente são a chave para você saber quem você é. Por isso, fiquem muito, muito atentos sempre.